Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa tal de guerra dos navegadores. Tá acontecendo mesmo guerra dos navegadores? Será? Vamos lá então, pega sua xícara de café e venha comigo que eu vou te mostrar se é isso mesmo. Bora. Você já deve ter ouvido falar de Chromium. O Chromium não é o Chrome. O Chromium é um projeto de navegador de código aberto, tá? Ele visa criar aí uma maneira segura, rápida e estável da gente usar a web, usar a internet, basicamente. Tá? Esse projeto foi iniciado pelo Google, ele está hospedado pelo Google, o conteúdo está no Google Sites, a gente tem o conteúdo no Google Docs, assim, ele é todo patrocinado pela Google, porém, ele tem o código aberto, tá? Qualquer um pode pegar e fazer o seu navegador em cima de Chromium. Ele é escrito em C, C++, TypeScript e Python. Então o Chromium ele é um projeto de código aberto e a parte de autoria da Google está sob a cláusula 3 BSD. Então vamos dar uma olhada nessa cláusula aí para a gente ver direito. É sempre bom a gente dar uma olhada nas licenças de um software, porque às vezes um software pode não ser compatível com o seu projeto exatamente por causa da licença, você sabia? Pois é, então é muito importante ler a licença. Vamos dar uma olhada lá. Aqui está a terceira cláusula BSD, tá? Olha só, o que que diz essa cláusula? A gente tem o copyright, o ano e também o portador de direitos autorais. Então, a redistribuição e o uso nas formas de origem e binária, com ou sem modificação, são permitidas desde que as seguintes condições sejam atendidas. A redistribuição do código-fonte deve manter o aviso de copyright acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidade. Basicamente, o license tem que estar no código, tá? As redistribuições em formato binário devem reproduzir o aviso de copyright acima, inclusive o binário. Esta lista de condições é a seguinte isenção de responsabilidade na documentação e outros materiais fornecidos com a distribuição. Nem o nome do detentor dos direitos autorais, nem os nomes de seus colaboradores podem ser usados para endossar ou promover produtos derivados deste software sem permissão prévia por escrito específica. Então, também esses direitos estão restritos ao Chromium, tá bom? A parte da Google, ok? Este software é fornecido pelos proprietários de direitos autorais e contribuidores, como está, e quaisquer garantias expressas ou implícitas, incluindo, mas não se limitando, a garantias implícitas de comercialização e adequação a um determinado fim, são rejeitadas, ok? Em nenhuma hipótese, o titular dos direitos autorais ou contribuidores será responsável por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, especiais, exemplares ou consequências, incluindo, mas não se limitando, à aquisição de bens ou serviços substitutos, perda de uso, dados ou serviços ou interrupção de negócios. Olha que coisa, né? Então, basicamente, qualquer coisa que qualquer empresa que usar o Chromium fizer, a Google cascou fora, beleza? Então, assim, os caras não são bobos, essa licença é bem interessante. No entanto, causada em qualquer teoria de responsabilidade, seja em contrato, responsabilidade estrita ou delito, incluindo negligência ou outro, decorrente de qualquer forma do uso deste software, mesmo se avisado da possibilidade. Então, se deu algum problema baseado em Chromium, quem se vira é quem fez o fork, beleza? Então, é legal a gente ler a cláusula aqui pra gente saber o que exatamente significa. Então, vamos voltar lá para onde a gente estava. A gente deve lembrar também que o Chromium é um projeto muito grande, tem muitas bibliotecas, então a gente tem outras licenças incluídas, como MIT, LGPL, MSPL e uma licença tripla MPL, GPL e LGPL, beleza? Aí a gente tem suporte a x86, x8664 e ARM, e também suporte a Android, FreeBSD, Fuchsia do Google, iOS, Linux, macOS, BSDs e Windows. E dentro do Chromium a gente tem os motores V8 e Blink. O motor V8 é ótimo, né? Sempre é muito engraçado. Programador é engraçado. Voltando aqui, a gente vai falar um pouco mais do V8, né? Bom, então falando aqui um pouco mais do V8, o V8 ele é um motor de JavaScript, tá? Porque ele faz muitas coisas diferentes, tá? Não restringindo só a compilação, só a transpilação ou só a interpretação, tá? É bem interessante, é um funcionamento bem diferente, a gente pode até ver mais aprofundadamente em outro vídeo, mas por enquanto, o que a gente tem que saber? Primeiro que o V8 ele gera uma árvore de sintaxe abstrata com seu próprio analisador. Segundo, o Ignition, que é o interpretador do V8, ele gera um bytecode e a partir dessa árvore de sintaxe que o V8 fez, fazendo aí um bytecode, tá? E o V8 conta com um compilador chamado TurboFun, que pega o bytecode e gera código de máquina a partir dele. E o código compilado é otimizado dinamicamente em tempo de execução, que a gente chama de just-in-time, com base no perfil de execução do código. E o V8 pode compilar para arquitetura de conjunto de instruções x86, ARM, MIPS, todas em 32 e 64 bits, inclusive, e também foi portado para PowerPC e BMS 390, porque a gente ainda tem muitos servidores da IBM aí rodando no mercado, tá? E o Blink
O Blink é o cara. O Blink é o que faz o Chromium ser o Chromium. Faz o Edge ser o Edge. Faz o Vivaldi ser o Vivaldi. Faz o Brave ser o Brave. Faz todo mundo ser o que eles são. O Blink é a tecnologia. Tipo, tecnologia de foda de internet. O Blink é um motor de renderização para a plataforma web. E ele renderiza, ele é responsável por tudo no navegador, tá? Então, assim, ele implementa as especificações da plataforma web, como HTML e CSS, ele incorpora o V8 para executar o JavaScript, ele solicita recursos de pilha de rede, constrói as árvores DOM, ele calcula o estilo e layout através do CSS, incorpora o Chrome Compositor. Então, assim, ele é incorporado em muitos clientes, como Chromium, Android, WebView, Opera, através de APIs públicas de conteúdo. E ele é usado pelo Chrome, o Edge, o Opera, o Vivaldi, o Brave e todos os outros baseados em Chromium, tá? É tudo a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. É o mesmo motor. O mesmíssimo motor. Tá? Então, o Edge não tem nada diferente nessa parte. É isso aqui. Porque isso aqui é tipo uma das melhores tecnologias que a gente tem para web. Tá bom? Falando um pouco mais do Blink, se a gente adentrar um pouco nos processos, o Chromium ele tem uma arquitetura de multiprocessamento, sendo que é uma instância do navegador e N instâncias em sandbox para outros processos do Chromium. Tá? Isso aí é por motivos de segurança, e a gente tem que ressaltar isso aqui, porque o seu Chromium ele não gasta RAM à toa. Não é porque a gente, nossa, vamos gastar mais RAM, que legal. Não, existe uma necessidade da gente dividir os websites em espécie de containers, em sandbox, para que um site não acesse o conteúdo do outro, porque seria bizarríssimo se você tivesse um site que acessa, por exemplo, o seu site do banco. Você abriu a conta do banco e imagina que o site foi lá e acessou. À medida que você está digitando a sua senha, ele está capturando e mandando para o servidor dele. Seria absurdo, seria muito absurdo. Só que isso gastaria muita RAM se a gente fizesse isso sempre. Então a gente tem algumas exceções. Por exemplo, se a gente abrir um iframe, que é basicamente abrir um site dentro do site, que é uma coisa que não é legal, mas a gente pode fazer. Então, assim, se a gente abrir um iframe dentro de um outro site, não necessariamente a gente vai abrir uma nova caixa de areia, digamos assim, um novo sandbox para rodar esse site. Então eles vão compartilhar aí a mesma área, tá? Então, assim, acaba que o mapeamento não é direto de um para um, não é um site, né, uma seção exatamente para cada um novo processo de renderização, porque isso gastaria muito memória RAM. Então, assim, a gente tem que agradecer muito que esses navegadores hoje em dia eles gastam RAM, porque hoje a internet, tudo tá nela, todo o seu conteúdo tá na internet. Tudo. As suas senhas estão na internet, está tudo lá. Imagina que você abre brechas para captura de dados através desses navegadores. Então, assim, o consumo do seu Chrome, que você reclama muito, ele garante que você não vai ser roubado em milhares, por exemplo. Você entendeu? Então, existe essa lógica por trás, que às vezes as pessoas não estão ligadas. Então, o Chrome, ele é um comedor de RAM, mas ele é um bom comedor de RAM. Ele come a RAM para garantir que você não vai perder mais coisa, entendeu? Melhor você perder sua RAM do que você perder todo o seu saldo no banco, convenhamos. Né? A mesma coisa para os outros navegadores, como o Edge. E se algum navegador está consumindo menos recursos de RAM, ou muito menos, é de se suspeitar que algo esteja acontecendo. Então, se a gente for olhar o Firefox e o Chrome, a gente vê que ambos consomem bastante memória RAM, bastante recurso. Por quê? É esperado realmente porque eles criam essas instâncias. Tá? Claro que as instâncias são feitas de forma diferente, mas a ideia é exatamente a mesma. É blindar os acessos de um site aos recursos de outro. Beleza? Então, o Blink também é responsável por isso. Se a gente for olhar aqui nessa árvore, que ela é muito legal, do próprio Blink mesmo, a gente tem, por exemplo, os acessos aos serviços do seu computador. É o Blink que é o responsável por ir lá e ligar sua webcam, pedir para o sistema operacional, libera a webcam aqui para mim, libera o meu microfone, libera a saída de áudio. É o Blink que faz isso, tá? Então, assim, isso é muito legal. Então, o Blink faz essa parte e ele é exatamente a alma do Chromium. E o que acontece? Todo mundo que é baseado em Chromium usufrui dessa beleza, dessa maravilha. E todo mundo investe nisso. Porque seria ilógico você, num mundo... Isso aqui, gente, é a magia do open source. Nossa, até saiu... Fiquei sem voz, vocês viram, né? Essa é a magia do código aberto. Todo mundo vai lá, faz o seu browser e implementa novas tecnologias. A tendência de uma empresa correta e que realmente tem algum princípio que está tirando o código dos outros, basicamente, está pegando o código lá que já foi feito e, por exemplo, a Google investiu milhões, se não falar bilhões, nesse código, foi lá e pegou. Então a ideia é que, por exemplo, quando o Brave lançar uma nova tecnologia de privacidade, ele vai fazer isso e se ela estiver no nível do Chromium, ele vai implementar no Chromium e todo mundo vai usufruir disso.
é maravilhoso. Se o Edge, eles descobriram um método que a gente consegue ter toda a segurança economizando mais memória, a ideia é que eles façam a mesma coisa e joguem pro Chromium. Esse é o correto. Tá? É o mais legal, o mais incrível do código aberto. A ideia é que todo mundo acabe recebendo os mesmos recursos. Tá? Bom, e isso ajuda o desenvolvimento da web mesmo. A web mesmo está voltada, por exemplo, nos motores. No caso do Blink, no caso do V8. Esses caras que são realmente importantes. É o Chromium. O Chromium é o navegador. O Chromium é o navegador. Por isso que não existe uma guerra de navegadores. Porque existe um navegador realmente usado assim em massa, que é o Chromium. Tá? Então o Chromium está sendo usado com capôs diferentes. É tipo assim, o motor é o mesmo. Todo mundo, imagina que tá todo mundo rodando numa Ferrari, mas sei lá, você prefere a lataria do Fusca, beleza, coloca o motor de Ferrari no Fusquinha. Mas você vai usar do mesmo jeito. Você vai ter as mesmas tecnologias e usufruir de tudo isso que eu falei para vocês agora em relação a processos e tudo mais. Esse é o mais importante e eu acho que assim, acaba um pouco com essa perspectiva de guerra de navegadores, que realmente não existe uma guerra de navegadores, tá? Então assim, se você vai ter lá, sei lá, abriu 4 abas em paralelo uma do lado da outra, isso aí é outra coisa. Mas a capacidade de gerir esses processos, isso aí tá no projeto do Chromium. A capacidade desse navegador conseguir os recursos do seu computador é do projeto Chromium. A capacidade de renderizar o CSS mais perfeito possível também é característica aí do Chromium, tá? Então assim, tudo que envolve realmente a web é graças ao Chromium, beleza? Então assim, tira essa ideia de que existe tipo, sabe, uma competição e uma guerra realmente vai acabar com tudo aí, porque vai acabar com o Chromium não existe mais, vai ser só Edge, Brave aí. Galera, relaxa, sossega, senta, respira. Se você quer realmente saber o que tem de mais novo, você quer ter o melhor do melhor da web, existe um navegador que você vai pegar, é o Chromium Canário, tá? Ou Chromium Dev, tá? Esses caras, eles têm os últimos recursos para a web em questão de realmente tecnologia. Tá, é isso, basicamente é isso. Você vai ficar triste? Vai ficar triste, mas o resto é implementação, assim, tem algumas coisas legais, mas com o tempo isso tudo chega no Chromium. Então, assim, é claro que tem alguns navegadores que implementam umas coisas bem legais, o Brave é excelente, assim, tem muito recurso maneiríssimo, mas isso é tendência de ser implementado no Chromium daqui a pouco, se eles realmente forem uma empresa que entende o valor do código aberto, que eu acho que é o mais importante, né, que as empresas hoje elas entendem isso. A Microsoft passou a entender isso há pouco tempo, provavelmente ela não aderiria ao Chromium hoje em dia, então, assim, esses caras, a tendência é investir dinheiro no Chromium e fazer o melhor motor possível aí. Cada um implementa as suas particularidades, mas no final é tudo a mesma coisa. É tudo Chromium. Porém, existe um que sai desse bolo aqui, que é o Firefox. O Firefox ele é bem diferente, ele implementa os próprios recursos. Então, é um adversário real. Realmente não é só Chromium que existe, né? Existe uma guerra, não é guerra, né? Porque eu acho que a Mozilla já abandonou esse barco aí. Realmente os caras não tem como competir, né? Mas a gente realmente tem aí tecnologias diferentes e realmente que são interessantes. A gente tem, por exemplo, o Gecko, que ele é desenvolvido pela Mozilla e é usado pelo navegador Firefox. E ele é projetado para suportar os padrões da web aberta, como CSS, HTML5, JavaScript. E aí o Gecko oferece uma API para a gente usar nos navegadores e também uma API cliente-servidor, o que é muito bacana. E ele é escrito em C++, JavaScript e Rust. Rust aí que, né, tá bombando, é o hype, né? E ele é um software livre de código aberto, disponibilizado sobre MPL, que é a Mozilla Public License 2, tá? E a Mozilla oficialmente suporta ele no Android, Linux, macOS e Windows, tá? Mas tem um outro cara também, daí da Fundação Mozilla, que é o Servo, tá? O Servo, ele é um mecanismo para a web também, experimental, construído em Rust, e que o principal foco dele é a segurança e a parte de memória aí, pra gente rodar processos em paralelo. Tá, isso aqui eu acho fantástico. Porque a Mozilla, ela tem uma parte chamada Mozilla Research. Então ela tem um projeto, esse projeto aí foi iniciado na Mozilla Research. Assim, gente, se vocês querem saber o que vai ter de novo na web, procura sobre Mozilla Research. Tá, assim, só coisa de ponta. A Mozilla é muito focada em melhorar a web mesmo. Então, assim, são os caras. Então dá uma olhada lá com eles. Claro que o Chrome também, né, mas o pessoal da Mozilla é muito forte nisso, em tecnologia nova, sabe? Coisa que vai testar, ver se vai funcionar, se não vai, se prestar eles tiram, se não prestar eles voltam. Então assim, quem quer coisa muito legal, usa o Firefox Nightly, né? A versão de desenvolvimento muito bacana. E a gente tem aí
é um protótipo aí para criar esses ambientes de renderização em paralelo, que eu acho que o futuro vai ser muito maneiro. A gente vai poder renderizar layout, renderizar HTML, decodificar CSS, processar JavaScript, tudo em paralelo, e graças ao Rust, o Rust ajuda demais nisso, né? Eu não sei se eu falei que o servo é feito em Rust. E aí, tem um mecanismo de estilo, que é o servo CSS, que foi implementado no Firefox. Então, a última versão do Firefox tem um servo CSS, também foi feito em Rust. Então, parte agora do Firefox é escrita em Rust. E lembrando que o suporte do JavaScript é dado pelo SpiderMonkey. O SpiderMonkey, ele é o nosso processador de JavaScript. Eu não vou dar muito foco nele, dá até pra falar sobre ele, porque tipo, tem jogo usando SpiderMonkey. Então, é assim, muito legal, tá? SpiderMonkey é muito poderoso. Então, isso aí fica para um próximo vídeo. Mas, basicamente, esses são os dois caras que são, teoricamente, sei lá, guerreiros aí nessa guerra que não existe. Essa guerra de um navegador só, que é o Chromium. É isso. É decepcionante, né? Acho que todo mundo queria uma guerra. É porque, tipo, as coisas estão tão polarizadas que eu acho que as pessoas sempre esperam que realmente exista um conflito real. Mas não existe. Não nessa parte, pelo menos. Tem coisa aí que vocês podem rivalizar aí à vontade, mas navegador, gente, é tudo a mesma coisa. É tudo um Chromium. E é lindo, o Chromium é maravilhoso. Eu recomendo, assim, se você quer uma coisa purista mesmo, vai de Chromium. Você consegue o Chromium aí no seu sistema operacional com tranquilidade, você vai ter muitos recursos. E eu acho que, assim, ele é bem mais ágil e eu acho que tem menos chance de travar alguma coisa, crashar alguma coisa, porque como os outros vão implementando coisas por cima, a ideia é que eles sejam menos estáveis. Tá? Isso é uma tendência natural, que é basicamente, tipo, keep it simple, que é mantenha isso simples, que a chance de dar erro é menor, e o Chromium é exatamente isso. Então, assim, o Chromium é muito bacana, gente. Bom, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de comentar, deixar seu like, né? Sempre deixa o joinha aí, que ajuda muito. E se inscrever, porque aqui eu sempre trago alguma coisa interessante. Eu tento aí elucidar algumas coisas que ficam um pouco nebulosas, talvez. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.